Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, hoje temos Líder do Vale, às 17 horas, ao vivo, acompanhando os stories, friozinho aqui no Rio Grande do Sul, mas pelo menos a chuva deu uma amenizada, né? Eu quero te convidar a participar ao vivo lá da TV, porque nós vamos estar com a Ana Lucas, ela tem experiência em associações, para você entender como essas conexões associativas podem fazer você se reestruturar e se alavancar muito rapidamente. É algo que nós viemos falando há bastante tempo, e junto a essas associações a inovação acontece. Você consegue prosperar muito quando você cria oportunidades, inclusive de montar pacotes extras de serviços ao que você já está acostumado a fazer, para poder vender mais e se recuperar rapidamente diante de uma crise qualquer, especialmente diante de crises oriundas de enchentes, como é o caso do Rio Grande do Sul, pandemias, enfim. Então você que por algum motivo precisa vender muito, ou por algum motivo precisa vender muito, ou por algum motivo está aqui no Rio Grande do Sul, enfim, precisa de um diferencial competitivo, precisa fazer o fluxo da economia girar rápido para garantir o emprego das pessoas, enfim, quero te dizer que a live de hoje é importante, tá? Qual é o tema? Pacotes, estrutura de pacotes que podem te salvar. O que são esses pacotes? Eu não só vou te provar, te mostrar como isso funciona na teoria, como vou te dar exemplos práticos, tá? Você que está aqui no Rio Grande do Sul, ou você que está em outros estados, outros países, também passa por dificuldade de vendas, tá? Então, essas conexões que a gente vem tratando, elas te proporcionam essa experiência de criar pacotes. Bom dia, pacotes de serviços, pacotes de produtos que são inovadores. E isso faz com que você sim consiga ter uma alavancagem mercadológica de venda e de marketing muito intensa. Então, eu vou te dar alguns pontos básicos e depois alguns exemplos práticos de empresas que organizam isso, que fazem isso, e você vai entender como é o contexto do jogo. Tá? Hoje eu vou te aprofundar nesse quesito, e eu quero que você aí tenha insights, anote no papel algumas ideias, enfim, para prosperar junto conosco nesse fluir de Levanta RS, nessa energia de fazer as coisas acontecerem. Então, sejam bem-vindos a essa transmissão, já compartilha, faz parte, esta transmissão de hoje faz parte, inclusive as outras da semana passada que está na playlist aí, você procura, tem a ver com as aulas que nós estamos desenvolvendo dentro das imersões SOS RS, acontecem ao vivo, um Tira Dúvidas todas segundas e quartas às 14h30, gratuito, das 14h30 às 15 horas, para os empresários do Rio Grande do Sul afetados, gratuito, e as pessoas que participam ainda ganham um e-book com passo a passo. Então, a gente participa de um grupo de transmissão ali, passo a passo na prática sobre o que você tem que fazer para ter essa alavancagem rápida financeira aí, para que seu negócio prospere e a gente consiga reestruturar o nosso Rio Grande do Sul. Então, se você quiser participar, manda um inbox, a mensagem dizendo eu quero, que eu já te coloco dentro do grupo, te coloco os e-books, já fizemos 3 imersões, né? E essas empresas que estão acompanhando, eu consigo olhar com muita tranquilidade para o seu plano de negócios estratégico de marketing, especialmente relacionado a estratégias operacionais de marketing, para te ajudar nessa alavancagem, tá? Então, vamos lá, gente. Deixa eu te dizer uma coisa, que empresas atingidas por enchentes, tá? Elas precisam desenvolver esses pacotes, sim, especiais, sendo esses pacotes de serviços e produtos novos cruciais para oferecer soluções integradas e coordenadas que ajudam outras empresas e ajudam a comunidade a se recuperar, inclusive você. Lembra que nas transmissões anteriores a gente está falando que o resgate de SOS é a primeira fase da situação da enchente e requer um olhar de todas as empresas sobre posicionamento de solidariedade. A gente não vai chegar neste momento dizendo, hey, eu tenho uma oferta, hey, eu tenho uma promoção, mas o nosso posicionamento tem que ser, eu sou solidário com a comunidade, eu preciso de ajuda, mas eu também ajudo. Então é transparência sobre eu recebo e eu dou. Então parte das minhas promoções eu vou reverter as pessoas, eu vou mostrar o que eu estou fazendo, eu vou mostrar a situação do meu estado, eu vou conversar com meus fornecedores, e nessas conversas conjuntas, e também não só com seus stakeholders, seus fornecedores, seu ecossistema de produção ali, mas também com o quê? Com essas associações, né?
essas empresas aí que de repente estão no mesmo barco que você e que elas já entenderam, já encontraram soluções que você ainda não. Então, esses pacotes de empresas aí de serviços que daqui a pouco a gente tem que pensar em estruturar e que são cruciais sim, elas trazem um olhar de inovação para o negócio a partir de um novo normal econômico de comportamento do consumidor, por isso é tão necessário. Você perceba que neste momento, neste contexto, sim, as mudanças comportamentais mudaram muito, né? Então as empresas elas têm um desafio de serem multifacetadas e tomar uma decisão ágil, gestão ágil, né? Então elas têm ali danos físicos, danos operacionais, perdas diversas, então elas têm que reestruturar os seus negócios, seus pacotes, seus produtos, seus serviços de uma forma a economizarem, otimizarem processos, economizarem recursos, fazerem mais com menos, né? E para isso elas precisam dessas associações, desses pacotes de recuperação rápida, né? Então, nesse sentido, é ajudar as empresas e a se ajudar na retomada de suas operações com muita transparência, dizendo, olha, e mais rápido possível, dizendo, olha, eu estou com perdas financeiras, eu tenho impactos a curto, médio e longo prazo, mas eu estou me reinventando, eu preciso da tua ajuda, né, como cliente, como consumidor, como fornecedor, né, como revisão de contratos, enfim. E aí eu vou estruturar consultorias emergenciais, por exemplo, também no meu segmento, né, no sentido de avaliar as demandas dos meus clientes, né, e eu posso vender isso com forma também de reversão e solidariedade, parte desse recurso como reversão e solidariedade, e aí eu posso usar o marketing digital para vender não só dentro do meu escopo aqui de geolocalização regional, mas também para fora. Eu vou criar daqui a pouco sistemas logísticos, né, serviços logísticos em parceria com outras empresas que antes eu tinha dificuldades e agora especialmente mais, porque o acesso a regiões estão limitados, né? Então eu vou procurar novas associações, vou procurar novos recursos, vou usar meus canais, minhas redes sociais para comunicar essas novas fases, né? Então, assim, se eu trabalho com entrega, possivelmente você vai demorar mais para entregar algo, né? Recuperação de dados, você vai dizer, olha, perdi um acervo, perdi dados dos meus clientes, né? Então, com muita tranquilidade, você vai comunicar aos seus clientes, vai chamar eles para a roda e vai organizar um projeto de recuperação de dados úteis, fáceis, né? Por exemplo, então tudo isso parte daquela primeira fase que nós falamos da semana passada, que é levantar e fazer um levantamento do seu inventário, daquilo que é ativo, daquilo que realmente você tem na casa, daquilo que te falta, daquilo que são os recursos que vão te fazer ficar para trás, mas que você tem que buscar com transparência e honestidade nessa relação, nesse diálogo com outras empresas e também, especialmente, com todas as pessoas que permeiam aí o seu negócio. E essa comunicação, essa assistência financeira e a comunicação sobre a crise também, elas são cruciais nesse sentido de recuperação de pacotes. Então, por exemplo, tá? Você vai buscar aí parceiros que otimizam para o seu cliente uma orientação sobre como que você pode, especialmente como você pode e ele pode, juntos aí, angariar recursos, como se fosse não só para fazer, para ajudar na questão do resgate, para ajudar na questão da recuperação, para auxiliar na questão da gestão solidária, né? Mas também para se nutrir. E a gente sabe que diante de calamidades como essa, nós temos aí ações governamentais, por exemplo, nós temos o próprio subsídio de crédito de alguns bancos, você tem aí a questão de fundos, né, próprios para isso, seguros, que daqui a pouco você tenha feito, você pode utilizar, então, enfim, você tem que buscar todo um aparato jurídico, legal, econômico, financeiro, com especialistas que estão disponíveis nesse momento para te ajudar, e por isso as associações são importantes, e levar isso também para o contexto dos seus clientes, né? Dependendo da situação, dependendo do que você descobrir, isso vai te ajudar, né? Essa questão da assistência financeira mútua dentro do seu ecossistema, então você ajudar também o seu fornecedor a procurar assistência financeira, você ajudar o seu cliente, por exemplo, imagina que você presta serviços e físicos, né? E os seus clientes, você é uma mecânica, né? Seus clientes e a enchente inundou aí a sua mecânica e você perdeu carros de clientes seus, né? Então você vai fazer uma força-tarefa para ajudar os seus clientes a buscarem seguradoras deles, né? A gente sabe que 30% da frota tem seguros
contra calamidades ambientais, né? É um universo pequeno, mas quem sabe se os clientes aí não têm um seguro, né, que faça essa cobertura. Então você tem a responsabilidade de buscar ajudar o seu cliente nesse sentido também, né, de dar o suporte dessa assistência financeira aí que hoje os créditos, os consórcios, as seguradoras, toda a questão dos bancos, a questão do poder público, tem daqui a pouco de linhas para te ajudar. E para isso você tem que então se associar a especialistas que te ajudem nesse contexto jurídico, econômico, social, tá? Fora a questão da comunicação da crise, tá? A comunicação também é um pacote de serviço que você pode implementar para ter uma alavancagem de recuperação rápida. Estratégias, por exemplo, como manter a sua comunicação, suas redes sociais atualizadas sobre o que você está fazendo diante de um caos, diante de uma ação solidária, diante do seu relacionamento com seus fornecedores, né? Então, por exemplo, você é uma pizzaria, né? Olha, cliente, tudo bom? Você é uma pizzaria. Olha, cliente, tudo bom? Eu fui afetado, eu não estou com a mesma quantidade de insumos, mas a nossa qualidade é a mesma, ainda que com uma oferta menor, né? Então, você vai comunicar com transparência, passo a passo do que você está fazendo, lembrando sempre, com transparência, tá? Com transparência na questão da captação de recursos, na questão do destino solidário desses recursos, tá? E aí essa relação toda, ela é o marketing em si, né? Porque é o relacionamento com o cliente, é o reforço da reputação, né? A fidelização do seu cliente, a imagem, responsabilidade. E essa palavra responsabilidade, que tem a ver com transparência, é muito importante também. Diferenciação no mercado, uma postura que você vai buscar junto com o mercado, uma recuperação, né, em relação às suas demandas mercadológicas. Isso tudo vai fazer com que a sua empresa alavanque muito rápido, tá? Essas associações, e é o tema de hoje lá na nossa TV Vender do Vale, elas são extremamente importantes. Você vai acompanhar comigo case prático, tá? Do dia a dia aqui no Rio Grande do Sul, de pessoas que trabalham no dia a dia com essas questões de associações, entidades representativas, grupos de empresas, enfim, que se unem para justamente criar esses pacotes de inovadores no momento da situação de calamidade e recuperação rápida que as empresas precisam tomar. Então, é uma associação para criar pacotes de entregas rápidas, então logística, tecnologia, eu preciso de suporte, eu preciso de gestão ágil, eu preciso de processos ágeis, eu preciso de insumos, eu preciso comprar matéria-prima de outros estados, então daqui a pouco eu preciso de uma força-tarefa, de um grupo consolidado. Então eu vou buscar aí essas associações também para promover esses novos pacotes, serviços e produtos que eu vou precisar oferecer para o meu cliente para ter essa alavancagem de recuperação rápida, tá? Algumas empresas extremamente gigantes que você conhece, que fizeram isso, se recuperaram muito rápido diante de calamidades, eu vou citar rapidamente algumas, tá? A Toyota, por exemplo. A Toyota, na enchente da Tailândia em 2011, utilizou muito essa estratégia de pacotes para se recuperar rapidamente, tá? Então, o que eles fizeram? Consultorias de emergência, criaram um pacote novo para os seus clientes. Serviços de logística, foi um pacote novo que eles criaram. Recuperação de dados, eu não vou me aprofundar em cada item, né? Porque senão a gente vai se estender muito, mas só para você saber que tudo isso que eu estou falando faz sentido, tá? Recuperação de dados, eles rapidamente fizeram um pacote aí de assistência de sistemas de TI relacionado a operadores de TI para proteger e recuperar os dados dos seus clientes, né? Pacote de assistência financeira junto aos seus clientes, né? Fizeram comunicação de crise, tudo isso que eu citei, eles fizeram, tá? E o resultado foi promissor, né? Outras empresas grandes que sobreviveram a grandes crises diante desses pacotes assistenciais que eu estou citando, que você também tem que fazer, o Walmart. O Walmart, em 2005, teve o furacão Katrina, ele passou por um furacão e ele também estruturou pacotes de emergências, né, dentro do seu contexto, dentro da sua empresa, para se comunicar e se relacionar com o público de uma forma transparente e ágil, gestão ágil, tá? Também com consultorias emergenciais, serviços de logísticas revisados, recuperação de dados dos clientes, assistência financeira, comunicação transparente, tudo isso, né? Então, quando a gente fala pacotes, são pacotes de serviços e pacotes de ajuste nos processos internos, junto com especialistas capacitados para que você possa tornar a vida do seu cliente mais fácil em todos os sentidos, tá? E essa relação, essa transparência ajudar a todos. Isso faz com que a economia volte a girar de uma forma muito rápida. A Sony também, ela estruturou todos esses pacotes diante do terremoto e o tsunami do Japão em 2011, né?
A Sony também teve uma crise, a FedEx também, furacão Sandy em 2012, a mesma coisa, tá? Elas se reestruturaram e se recuperaram graças a esse olhar de pacotes associados com especialistas que promoveram não só novos serviços, novos produtos, mas internamente, junto com seus clientes internos e externos, essas consultorias extras emergenciais, logística, recuperação de dados, financeira e também comunicação sobre a transparência do que estava acontecendo dentro das empresas. Olha, eu preciso me recuperar captando daqui e doando dali, tá? Então, eu quero que você tenha essa explosão de mindset, eu quero que você entenda o que se faz diante de uma situação dessa, você enquanto empresa, o que você deve fazer, já modelando não só a teoria que a gente traga, que eu trago aqui, que eu digo que é a conexão única, né? Ferramentas de marketing, gestão, liderança e vendas para sua conexão única com o mercado, mas sobretudo o óbvio, né? Como eu digo, o óbvio tem que ser dito, que é outro selo que eu defendo, na prática, né? Exemplos, cases práticos de grandes players que já passaram pelo que você está fazendo e você pensar, olha, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, se outras empresas conseguiram, eu também consigo. E como eu sempre digo, se grandes conseguem fazer, por que você não vai conseguir fazer? Né? Se grandes fazem, é obrigação minha enquanto pequeno fazer, porque eles já estão bem, eu preciso me recuperar, né? E a situação e se você não está no Rio Grande do Sul, mas se você também tem dificuldades para vender, não é muito diferente, tá? A empresa que está numa situação de crise em relação à venda, estou quase fechando, também é uma situação de crise. Então você adapte o contexto, mas funciona igual, tá? Você tem que colocar muito mais força em determinadas ações estratégicas, que é o que a gente está trabalhando desde a segunda-feira da semana passada aqui nas transmissões diárias. Então, esses pacotes de reposicionamento de mercado, esses pacotes de rebrand, aí são outros pacotes, de repente, né, de ação rápida, de gestão ágil, que você tem que repensar e remodelar. Então, no caso de uma empresa que não está diante de uma enchente, que não tem que rever logística, não tem que rever plano financeiro, não tem que rever cadeia de fornecedores, mas existem outros pacotes emergenciais de conexão com associativas e de resolução ao mercado que tem que desenvolver, como, por exemplo, análise de mercado, pesquisa de mercado, rebranding, posicionamento, marketing digital, treinamento em vendas, parcerias e colaborações. Então, são outros pacotes, tá? Que a gente tem que colocar na mesa como soluções e inovação dentro daquilo que eu já faço. Gente, quando eu falo pacote, eu tô falando de inovar, inovação, tá? Um pacote de recuperação são inovações, estratégias de alavancagem rápida que você tem que adotar para se recuperar, né? Então, pacotes inovadores na questão de servir o seu público, o seu cliente, tá? E você aí fazer essa alavancagem que você precisa, certo? Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, eu costumo entrar às 7h37, tá? É só porque agora, diante desse caos, a gente tá indo dormir muito tarde. E muito tarde mesmo, né? Fazendo reuniões essas, fora do horário de trabalho. Então, às vezes, a gente vai 1 hora, 2 horas da manhã fazendo reuniões para resolver algumas questões aí de ajuda também com os nossos clientes, que precisam de muita força, né? Então, a gente tá, assim, uma semana um pouco excepcional ainda, mas logo, logo a gente já volta pro horário das 7h37. De toda forma, eu sempre deixo salvo as transmissões aqui no feed, lá na playlist no YouTube, o óbvio tem que ser dito, né? E eu quero que você alavanque, tá? Lembrando que hoje, às 16 horas, a gente tem encontro com a Ana Lucas na TV Líder do Vale, ao vivo, vou deixar o link nos stories para você entender como que essa expertise acontece dentro de associações colaborativas e esses pacotes na prática acontece aqui no Rio Grande do Sul com empresas pequenas. Sexta-feira a gente tem o programa inédito Levanta RS, eu quero muito a tua participação, porque é um debate com empresários, é um debate com a sociedade, né? Nós iríamos fazer o lançamento sexta-feira passada, mas diante das enchentes que voltaram lá em Porto Alegre, a gente ficou com medo da questão da segurança, né? Então a gente adiou a estreia para essa semana. E Talk Business Podcast de Primeira Impressão Podcast volta também essa semana, pra gente poder, sexta-feira a gente grava, não sei se vai ser ao vivo, mas a gente quer aí sempre, esses programas são utilizados para você, pra gente mostrar os cases práticos dos nossos clientes, nossas redes de contatos, enfim, do que a gente fala tanto aqui, tá? Pra você se inspirar também, tá? E tem o SOS RS, segundas e quartas, das 14h30 às 15 horas, para quem quer aplicar na prática tudo isso que eu tô falando, em conjunto, criar um plano estratégico, gerencial, geral, tático e operacional, para você ter essa alavancagem rápida, tá? Em 3 meses a gente consegue aí bons resultados e bons feitos, é a minha promessa para ti. Dito isto, te desejo uma excelente terça-feira. Amanhã a gente volta, tá? Entre 7h37 e 8h30, mais ou menos, né? O horário normal é 7h37, mas a gente tá aí adaptando os horários de semana ainda. Mas a gente volta amanhã, todos os dias com transmissão.
E seguimos um baile, tá? Se você quiser fazer perguntas em box, participar mais, fica bem à vontade. A gente tem grupos também de lideranças que a gente conecta no WhatsApp, debate. Fica bem, só diz pra mim, eu quero no inbox, que aí eu te encaixo no melhor programa pra você, tá? Beijo, até mais. Tenha um excelente dia.